Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Sem mais demoras, né, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. A partir do versículo 8. É uma leitura um pouco extensa, mas os irmãos já conhecem também bem a história, e é sempre bom a gente reler. Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. E ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar esta sunamita. Ele a chamou e ela se pôs diante do profeta. Este tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora nos tem tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela havia respondido: eu estou bem vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o marido dela é velho. E Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por este tempo, daqui a 1 ano, você terá um filho nos braços. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu havia dito. O menino cresceu e certa dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os ceifeiros, e de repente disse ao seu pai: ai, a minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para sua mãe. Ele o tomou e o levou para sua mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos, não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com o menino? E ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. E Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim, e não me revelou nada a respeito.
Então a mulher lhe disse: por acaso eu pedi ao meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse. Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimente; se alguém cumprimentar a você, não responda. Ponha o seu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, eu não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir na cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou, e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Diferente de algumas outras vezes, eu costumo brincar às vezes com o Gabriel, né, e às vezes com o Leonardo, quando alguém me chama para pregar muito em cima do dia, mas diferente de outras vezes não foi esse o caso. Muito pelo contrário, eu acho que eu venho sendo avisado desse dia já há bastante tempo. E hoje, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é uma palavra que fala ao meu coração já há muito tempo. Acredito que desde o primeiro ano que eu entrei para fazer o seminário, essa palavra fala muito comigo. Esta é a palavra que um dia, caso eu tenha a oportunidade de pregar ou ministrar numa capela do seminário, é essa mensagem que eu gostaria de ministrar. Talvez não exatamente da mesma forma, talvez não com as mesmas palavras, talvez não com o mesmo esboço, talvez não com o mesmo preparo, mas essa é a palavra que arde no meu coração. Essa é a palavra que muitas vezes eu prego para mim mesmo. Eu sei que muitos textos do Antigo Testamento trazem heróis anônimos, heróis como essa mulher, a sunamita, que nós não sabemos o nome, não sabemos como ela se chamava. A única coisa que sabemos é que ela era da cidade de Sunem, que era uma pessoa importante, como dizem alguns versículos, ou rica, como diz o texto que nós acabamos de ler. E por ser da cidade de Sunem, ela era chamada de sunamita. Assim como nós, se alguém se referir a nós, pode nos chamar de belforrochenses, ou de caxienses, ou de meritienses, dependendo da origem de cada um. Iguaçuanos, eu não sei se é exatamente essa expressão para quem vem de Nova Iguaçu, mas essa mulher era mais uma heroína anônima do Antigo Testamento. E muitos textos do Antigo Testamento que tem esses heróis anônimos, ou essas pessoas de grande fé, são utilizadas, às vezes, esses textos como mensagens de vitória, como mensagens, às vezes, impactantes para despertar a nossa fé e para nos ensinar a como nos comportar em situações de dificuldade, em situações adversas. Esse texto ele é muito claro quando ele mostra como Deus trabalhou na vida desta mulher para realizar um milagre, e para realizar um milagre em cima de outro milagre. Como que esta mulher, ela
tendo servido a Deus através da vida do profeta Eliseu, ela foi abençoada dupla e triplamente, porque ela ainda chega a ser citada em outra passagem. Mas hoje nós gostaríamos de falar de um aspecto um pouco diferente deste texto. Nós vamos sim retratar toda essa história, porque lemos esse texto inteiro, mas gostaríamos de falar sobre um outro aspecto dessa mensagem, dessa palavra que nós acabamos de ler. É interessante nós vermos que o contexto em que tudo isso acontece, porque são situações em que parece que ninguém pediu nada a ninguém, mas mesmo assim as coisas vão acontecendo. Eliseu sempre passava por aquela região, aquela era uma região de passagem para ele, até porque a cidade de Sunem, ela é uma cidade pequena, dentro da tribo de Issacar, que não é citada em mais nenhum outro momento. Ela só é citada nessa passagem e talvez mais uma vez na lista das cidades que pertenciam à tribo de Issacar. Não é citada em mais nenhum outro momento da história, não é uma cidade importante ou altamente relevante. Apesar de ficar próxima a montes importantes, inclusive o monte onde possivelmente aconteceu a transfiguração, a cidade de Sunem não é citada por nenhum outro motivo. Ela, inclusive, é vizinha de outras cidades que são citadas, como Endor, onde havia lá aquela mulher necromante que mostrou uma suposta imagem do profeta Samuel para Saul, que induziu Saul ao suicídio. Próxima dessa cidade também fica a cidade de Naim, de onde veio a viúva de Naim. O Monte Tabor, que fica naquela região, é o lugar onde Débora profetizou diante do povo de Israel, onde também julgou Israel por alguns anos. Mas fora isso, a cidade de Sunem não é uma cidade muito importante ou muito relevante para ser citada alguma outra vez. E essa mulher, apesar de ser uma mulher rica, uma mulher importante para aquela cidade, ela, até o momento em que encontra com o profeta Eliseu, nada de grandioso havia acontecido com ela. Ela era casada, tinha algumas posses juntamente com seu marido, mas não tinha filhos, não tinha herança. Talvez a riqueza dela toda fosse repartida com os seus parentes mais próximos quando ela e o marido falecessem. Mas ao ver Eliseu passando, sempre por aquela região, e ao convidá-lo algumas vezes para fazer a sua refeição juntamente com a sua família, ela sente o desejo de abençoar ele além das refeições. Ela sente o desejo de ofertar a ele algo a mais do que um simples almoço, ou uma simples janta, um simples café da manhã. E ela combina com o seu marido de construir um cômodo mobiliado para o profeta. Isso me faz pensar, às vezes, em que nós temos a oportunidade ou o desejo de abençoar uma pessoa que é importante para a nossa vida, nossa caminhada cristã, como o nosso pastor, por exemplo. Ou aquela pessoa que te apresentou a Jesus. Aquela pessoa que te trouxe primeiro para a igreja. Aquela pessoa que primeiro pregou o evangelho para você. Aquela pessoa que insistiu, aquela pessoa da sua família que insistiu para que você fosse procurar uma igreja. Aquela pessoa que foi te evangelizar ali quando você estava jogando bola, quando você estava passando pela rua, quando você estava no trabalho. Você se sente abençoado por aquela pessoa a um ponto de que você quer também o bem daquela pessoa. E era assim que aquela mulher havia se sentido. É interessante que até esse momento da passagem não mostra absolutamente nada que Eliseu tivesse feito por aquela família. Mas aquela mulher se sente abençoada com a presença do profeta na sua casa, com a passagem do profeta pela sua casa, e ela resolve abençoar a ele. Ela insiste em servir e agradar a ele. É o que está escrito lá no versículo 8 e no versículo 10.
Ao ser abençoado por aquela mulher, sem ter pedido nada a ela, Eliseu também decide abençoar a mulher. Agora veja bem, a palavra, no versículo 11, no versículo 13, em nenhum momento diz que Eliseu ouviu a voz do Senhor, ou que o Senhor revelou algo a ele, ou que deu alguma ordem para que ele dissesse algo àquela mulher. Mas Eliseu, na condição de profeta, ele se sente na autoridade e no dever de abençoar quem está abençoando ele. Ele se sente no dever de fazer algo por aquela mulher que estava fazendo mais do que ele havia pedido. E assim como ela insistiu em fazer algo a mais, ele também insiste em fazer algo a mais. É interessante que quando ele pergunta se ele poderia falar por ela a alguém, ao chefe da guarda, a alguma pessoa importante, ela responde para ele que habita no meio do seu povo. É o que está escrito na maioria das versões, somente isso. Eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou em família. Eu estou no meio da minha tribo, eu estou em casa, eu não preciso de nada. Eu tenho minhas posses, eu tenho meus bens, tenho pessoas já que cuidam de mim, nenhuma dessas pessoas é estranha, você não precisa interceder a ninguém a meu respeito, está tudo bem comigo, está tudo bem com a minha família, não tem nada de extraordinário que o profeta possa fazer por mim. É interessante que é Geazi que vai falar para o profeta Eliseu que aquela mulher não tinha filho e que o marido já era velho. Provavelmente ela também já devia ser um pouco avançada em idade. Mas a questão é que já naquela cultura se tem aquela ideia de que o homem sendo velho é que não tem mais oportunidade nem chance para filho nenhum. Aquela mulher já não está mais nem preocupada com isso, para ela tudo está bem, porque ela já deixou até de sonhar. Ela já deixou de se preocupar com essas coisas. Ela está como muitos de nós, às vezes, que na caminhada não estamos mais sonhando, não estamos mais preocupados com promessas, não estamos mais preocupados em grandes realizações, estamos só vivendo a nossa vida sem expectativa nenhuma. Muitas vezes acontece conosco de nós estarmos na presença de Deus e algumas coisas demorarem a acontecer ou não acontecerem no tempo que a gente achava que deveria acontecer, e a gente se habituar a isso de uma forma de nem sonhar mais e nem pensar mais naquilo. Até que um dia bate na porta. Até que um dia um profeta se levanta. Até que um dia Deus resolve fazer acontecer. E Eliseu vira para aquela mulher, assim como o anjo falou com Abraão lá atrás, assim como o anjo havia anunciado a vinda de Isaque, o profeta Eliseu fala para aquela mulher sunamita: dentro de um tempo determinado você terá um filho. E aquela mulher, ela duvida, ela não chega a rir como Sara riu, ela não chega a desfazer daquela profecia ou daquela promessa, mas ela duvida no seu coração, ela não acredita mais que aquilo pode acontecer. Mas é palavra de profeta, é a palavra de um homem de Deus. Poucos homens em toda a Bíblia são chamados de homens de Deus, e no Antigo Testamento somente 2, e um deles é Eliseu. E se a palavra vem de um homem de Deus, ela vai se cumprir. Às vezes a questão é a gente saber quem é o homem de Deus, não é verdade, irmão Gerson? Às vezes a gente só sabe quando vai lá e se cumpre. Às vezes a gente fica chamando todo mundo de homem e de mulher de Deus. Mas a gente só sabe, só tem certeza mesmo quando a palavra se cumpre. E dentro do tempo determinado, a profecia do profeta se cumpre. E aquela mulher, aquela família passa um período feliz, porque a criança cresce, se passam os anos. Agora, olha que interessante. Às vezes, nós recebemos coisas da parte de Deus e esquecemos que essas coisas vêm de Deus.
às vezes esquecemos que essas coisas são cumprimento de promessa. Às vezes esquecemos que foi Deus que colocou aquilo na nossa vida. Porque se passaram os anos, e aquele filho não era mais um bebê de colo, ele não era mais uma criança que havia acabado de aprender a andar. Ele já sabia falar, ele já sabia andar sozinho, e já acompanhava o pai dele na ceifa. Só que ainda era uma criança. Ele ainda era uma criança, mas, apesar de ser um pouco duvidoso se foi responsável da parte do pai dele levar ele debaixo de um sol quente para o momento da ceifa, que provavelmente devia ser a estação mais seca, onde eles só poderiam colher os frutos e não iriam mais poder cultivar nada ali, não haveria chuva. Aquela região é uma região fértil, a região onde está a cidade de Sunem é uma região fértil, mas ela também tem períodos de seca, períodos em que não chove, em que os rios começam a baixar o nível. E aquela criança está lá com seu pai, no momento da ceifa. Se passaram os anos, mas aquela criança ainda era uma promessa vinda da parte de um homem de Deus, de um profeta do Senhor. E aquela mulher não havia esquecido disso. Ela não havia esquecido desse pequeno detalhe. Foi um homem de Deus que prometeu que eu teria esse filho. A criança ali sofre de uma espécie de insolação, começa a sentir fortes dores de cabeça, e o pai pede para um servo enviar a criança para casa. Não é o pai que vai levar a criança até a casa. Não é o pai que vai levar a criança até a casa, mas ele pede a um servo que leve até a mãe. E isso às vezes me faz pensar, abrindo mais um parêntese, no tipo de pais que nós temos sido para os nossos filhos. No tipo de pessoa que nós somos ao lidar com as promessas de Deus. Porque aquela promessa foi dada à mulher. E o pai parece não se sentir mais tão responsável por aquela promessa. Parece não estar mais tão preocupado em cuidar daquela promessa. Para ele está tudo certo, ele já nem lembra que aquilo aconteceu por causa da vinda de um homem de Deus na sua casa. E ele simplesmente pede a um servo que vai levar a criança até a sua mãe. A criança vai, fica com a mãe durante metade do dia e morre nos seus braços, depois de ter sofrido aquela insolação. E aqui começa a atitude de fé da sunamita, que tanto nós ouvimos em tantas pregações. Ela pega o filho e ela não coloca na cama dele, ela não coloca na própria cama dela, ela não vai chamar o marido, ela coloca o filho para se deitar na cama que estava guardada e preparada para o homem de Deus. Ela não fala nada com o marido chega, ele não sabe que o que havia acontecido com o filho, até que o filho ressuscite. Em nenhum momento aparece o pai preocupado ou recebendo a notícia. Tanto que quando ela esconde o menino dentro do quarto do profeta e fecha a porta e vai falar com o marido que precisa ir ver o homem de Deus e precisa ir ver o profeta, a única pergunta do marido dela a única pergunta do pai: por que você está indo lá? Não é dia de festa da lua nova, não é sábado, não é nenhum dia comemorativo importante, para que você está indo ver o homem de Deus? É mais ou menos aquela pessoa que a gente tem dentro de casa e que você resolve ir num culto de terça-feira, no culto de campanha, numa consagração, numa vigília, alguma coisa assim, e ela te pergunta: por que você está indo na igreja se hoje não é domingo? Por que você está indo na igreja se não é dia de ceia? Por que você está indo na igreja se não é entrega dos dízimos? Sabe, porque existem muitos entre nós que só seguem certos costumes, só fazem certas coisas em datas especiais. Muitos no meio evangélico que só vão para a igreja, como acaba sendo até o meu caso, em dias de domingo,
ou só no dia de ceia, para garantir que não vai ser excluído do hall de membros. E na cabeça daquele homem, daquele marido, daquele pai, não faz nenhum sentido procurar um profeta, procurar a igreja, procurar o templo, procurar o tabernáculo, fora de um dia especial. Ele nem sabe o que aconteceu com seu filho. Para ele, a mãe cuidou do filho e está tudo certo. Para que você vai atrás do pastor? Para que você vai atrás do profeta? Para que você vai ouvir alguma palavra? Qual é a necessidade disso? Hoje não é dia para isso. É interessante que existe uma palavra, uma expressão muito conhecida no hebraico. Veja bem, aquela mulher está frustrada. Ela está frustrada com o que aconteceu. Ela está extremamente angustiada por dentro, mas não está mostrando isso para ninguém. Existe uma expressão no hebraico que tem um significado bastante amplo, apesar de nós estarmos acostumados somente com um sentido dessa palavra, mas ela tem vários sentidos. Ela significa um estado de integridade, de completude, significa participar de um relacionamento restaurado. Agora, fixe bastante isso na sua cabeça. Essa expressão, ela significa participar de um relacionamento restaurado. Essa expressão significa ter inteireza, integridade, harmonia, realização, relacionamento que não foi abalado ou sucesso. Esses são todos os significados dessa palavra. E que palavra é essa? Shalom. Shalom. Essa mesma palavra que nós muitas vezes entendemos como somente paz, ela tem um significado muito maior. Ela não significa só ausência de conflito, que é o que nós muitas vezes entendemos como paz. Ela significa plenitude. Ela significa que não falta nada. Ela significa que tudo está certo, está tudo bem, está tudo completo, está tudo íntegro. Todos os motivos para você estar bem, estar feliz, esses motivos estão presentes na sua vida. É isso que significa ter Shalom. E quando o marido dela pergunta para ela o que ela está indo fazer, por que ela está indo ver o homem de Deus, para que ela está saindo, qual é a urgência, qual é o problema para ela ter que ir ver o homem de Deus? A resposta dela é Shalom, que está muitas vezes traduzido como está tudo bem. Pode ficar tranquilo, está tudo em paz, não está faltando nada, não tem nenhum problema acontecendo. Aquela mulher, ela toma posse de uma verdade antes mesmo que aquilo se materialize na vida dela. E ela diz Shalom. Ela diz, está tudo completo, não falta nada, porque é isso que ela está esperando que aconteça. E ela vai e inicia a jornada ao encontro do profeta. A cidade de Sunem, ela ficava distante do Monte Carmelo, que era o local onde estava o profeta Eliseu, ficava distante em linha reta aproximadamente 25 quilômetros. Pelas estradas atuais, levaria mais ou menos 40 a 46 quilômetros de estrada, de caminhada. Ela pega o jumento, prepara as coisas e vai. Para nós termos uma noção melhor, seria como ir a pé ou ir montado em um jumentinho, né? Daqui até a entrada de Petrópolis, ou daqui até Campo Grande, mais ou menos. É uma caminhada que dura aproximadamente, caminhando, ou até mesmo em cima de um jumento que não anda muito depressa, demora mais ou menos 8 horas. E olha, o filho já havia morrido ao meio-dia. Ela só ia chegar lá à noite. E então ela dá uma ordem ao servo: vá depressa e não pare até eu mandar. Era um lugar que ela tinha que caminhar, que era uma terra desolada, porque era um lugar de batalhas, era uma planície onde aconteciam várias batalhas. É a planície onde inclusive está profetizado que é o vale da batalha final, o vale do Megido.
Aquela planície é perfeita para batalhas e sempre foi um lugar de batalhas. Aquela mulher iria passar pelo vale da sombra da morte. Ela acabava de ter vivido um problema, estava caminhando em direção à solução, mas ela ia passar por um lugar que só traria lembranças ruins. Mas ela não para, e ela segue. Ela precisa atravessar um rio, e ela atravessa o rio para chegar lá. E quando ela ainda nem havia chegado do alto do Monte Carmelo, o profeta Eliseu vê ela chegando e manda Geazi ir ao encontro dela e perguntar: está tudo bem com você? Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? E mais uma vez, qual é a resposta dessa mulher no texto original? Shalom. Está tudo bem, está tudo completo, está tudo íntegro, está tudo em paz. Então, ela deixa Geazi, porque não é Geazi que vai resolver o problema, é Eliseu. Ela se lança aos pés de Eliseu, angustiada, e olha que coisa interessante. Ela cobra ao profeta. Por que que ele havia permitido aquilo acontecer? Por que que ele enganou ela daquela forma? O que é interessante disso é que, mais uma vez, o profeta Eliseu não recebe revelação nenhuma. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele próprio diz: deixa que ela está angustiada, e Deus não me revelou nada a respeito disso. E ela começa a reclamar com Eliseu, dizer: por que que você me enganou? E olha que outra coisa interessante, ela não diz que o filho morreu. Ela não diz que ele adoeceu. Ela só pergunta: por que você me enganou? Eu não tinha dito para você não me enganar. E aqui, rapidamente, irmãos, nós já vamos concluir. É aqui que está a nossa mensagem. Porque muitas vezes, e essa palavra ela serve para a liderança, ela serve para a igreja em geral, ela serve para quem evangeliza, ela serve para quem prega, para todos nós que estamos na presença de Deus. Muitas vezes nós queremos profetizar, nós queremos declarar, nós queremos falar palavras para as pessoas. Mas temos que estar dispostos a assumir a responsabilidade sobre aquilo que pregamos, sobre aquilo que profetizamos, sobre as palavras que lançamos sobre os outros. É muito fácil falar: Deus vai realizar os seus sonhos. É muito fácil falar: espere em Deus. É muito fácil falar: Deus cumpre promessas. Mas e quando o calo aperta? E quando aquelas pessoas que nós abençoamos com palavras estão sofrendo? Porque creram na palavra, porque receberam a palavra, porque viram a promessa chegando, mas por algum motivo as coisas não andaram tão bem. Por falta de experiência, essas pessoas muitas vezes se afastam da presença de Deus, porque ouviram mundos e fundos e não teve quem fosse ali para cuidar, não teve quem fosse ali para discipular, não teve quem fosse ali para estar junto. E Eliseu toma uma atitude, ele assume a responsabilidade sobre aquela profecia, sobre aquela palavra que estava trazendo frustração à mulher sunamita. A primeira coisa que ele faz é contar com ajuda, ele envia alguém. Muitas vezes nós não somos capazes de resolver o problema, ou achamos que podemos delegar a outra pessoa. Não, eu conheço uma irmã de oração, eu conheço um fulano, eu conheço um beltrano que pode te ajudar. E você manda essa pessoa, você indica essa pessoa, você joga para essa pessoa. E é isso que Eliseu faz, ele pega o bordão, o cajado dele, entrega na mão de Geazi e fala: vai você na frente. Sabe o que Eliseu faz? Ele fica sentado, ele fica paradinho no lugar dele, ele não vai até o lugar onde está a criança. Precisa a mulher mais uma vez insistir e dizer: eu não vou sair daqui enquanto você não for junto comigo. E daí ele se levanta e vai. Geazi, que não estava preparado para resolver o problema, encosta o bordão em cima do menino e nada acontece. Ele volta, encontra ainda Eliseu no meio do caminho, se aproximando da casa, e fala: olha, o menino ainda não acordou.
Eliseu encontra o rapaz morto. Nós entendemos que delegar responsabilidades, repassar para outras pessoas aquilo que foi cobrado de nós, nem sempre é suficiente. Tem coisas que só você pode fazer. Existem pessoas que só você pode discipular. Existem pessoas que só você vai trazer a palavra que vai mudar a vida delas. Existem pessoas que só você vai poder cuidar. Não adianta empurrar para outro, não adianta empurrar para o pastor, não adianta empurrar para a irmã de oração, não adianta mandar a pessoa ir para a igreja pela própria conta. É você que tem que estar ali do lado. É você que tem que acompanhar. É você que tem que ir. Sou eu que tenho que estar junto. É interessante que Eliseu, ele pega o exemplo de Elias, de 1 Reis, capítulo 17, versículo 21, que também tinha encontrado uma criança morta, que era o filho da viúva de Sarepta, se eu não me engano. Ele também se lança sobre o corpo do menino para aquecer o menino, e esse menino ressuscita depois de ele fazer isso por 3 vezes, o profeta Elias. E Eliseu lembra, provavelmente porque ele já havia ouvido essa história, e ele faz exatamente a mesma coisa. Algo que para nós pode parecer estranho, ele se deitar sobre o corpo do menino, mas era através do calor do corpo de Eliseu que aquele menino ia ser levantado mais uma vez. Só que a diferença é que Elias se colocou 3 vezes sobre o corpo do filho da viúva para aquecê-lo e ressuscitá-lo. Eliseu só precisa fazer isso 2 vezes. Ele faz a primeira vez, levanta da cama, anda de um lado para o outro, faz a segunda vez, o menino espirra 7 vezes e ressuscita. Porque por mais que nós usemos os exemplos das pessoas que vêm antes de nós, por mais que nós queremos fazer as coisas do mesmo jeito, por mais que nós queremos repetir as situações, por mais que a gente queira fazer as coisas como se fôssemos iguais a outras pessoas, Deus sempre faz, Ele sempre age da forma que Ele quer, Ele sempre age no tempo dEle, Ele faz acontecer do jeito dEle. Então, muitas vezes, o milagre que nós estamos buscando, aquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade para cuidar, aquilo nós só vamos vivenciar o milagre, só vamos receber a bênção, só vamos receber a promessa do jeito que Deus quer fazer e não do jeito que nós achamos que vai acontecer. Porque Deus continua agindo na vida da sua igreja como Ele quer. Mas Ele está esperando por nós que nós tomemos a atitude de profeta, como foi Eliseu, e assumamos a responsabilidade sobre aquilo que Ele nos deu. Deus não quer que você delegue, que você jogue a sua responsabilidade para outras pessoas, que você olhe para trás, que você deixe de liderar a sua família, de você liderar a sua casa, de você ser uma liderança até para aqueles que precisam se aproximar dele. Ele quer que você encare o rojão. Não adianta mandar a outra pessoa ir, somos nós. Não adianta ficar sentado achando que vai tudo dar certo. Quem lançou a palavra fomos nós. Nós temos uma facilidade enorme de fazer declarações da boca para fora, em oração, em pregação, através de canções, através de músicas. E nós admiramos muito a mulher sunamita quando ela diz, vai tudo bem, quando ela declara shalom sobre a vida dela. Mas essa shalom, ela só se torna real quando nós assumimos o propósito que Deus colocou sobre as nossas vidas. Essa shalom, essa completude, essa inteireza, essa verdade de vida, ela só se torna real quando nós tomamos posse do propósito que Deus colocou sobre as nossas vidas. O ministério de profeta está sobre nós. O ministério da palavra está sobre nós. E Deus não vai mandar um outro servo. Deus não vai mandar outra igreja. Deus não vai mandar outra pessoa. Somos nós.
Você consegue visualizar aquela promessa que parece que está ficando para trás? Aquela pessoa que parece que nunca vai se curar? Aquela pessoa que parece que nunca vai se render ao Senhor? Aquela família que parece que nunca vai se achegar? Não é outra pessoa que vai fazer essa palavra, essa promessa, essa profecia se cumprir. Somos nós, que vamos ser canal, instrumento nas mãos de Deus para fazer cumprir a sua palavra. Amém? Oremos em nome de Jesus.